Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, à nossa aula de número 10 do curso Bíblico EAD. Quero saudar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também mandar um afetuoso abraço ao pastor Adjesus, à sua esposa Pamela, idealizadores e administradores desse projeto, desse curso. Desejar e pedir que Deus possa abençoá-los grandemente, meus irmãos, nessa empreitada. Me sinto muito feliz, muito lisonjeado em ter feito parte desse projeto. Projeto, irmãos, que, como nós falamos, está caminhando aí para o fim. Hoje é a nossa penúltima aula. Nós vamos meditar brevemente sobre a doutrina da igreja, ou eclesiologia. E eu quero parabenizar você também que chegou até aqui, que se empenhou em realizar as tarefas, se empenhou em realizar as atividades. Que Deus possa abençoá-lo também, meu irmão, minha irmã, grandemente, e instrumentalizar você para servi-lo fielmente no reino e tomar tudo isso que você aprendeu até agora para moldar a sua vida, para que você aprenda mais do Evangelho e também viva mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso desejo, é a nossa oração, para que todos nós que estamos envolvidos nesse projeto saiamos dele mais parecidos com Cristo. É importante, irmãos, nós falarmos isso porque todo estudo teológico, ele é um meio. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para que nós possamos conhecer nosso Salvador melhor. Conhecendo-o melhor, nós possamos servi-lo melhor e amá-lo mais. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo com tudo isso que foi feito até agora. Eu quero parabenizar e encorajar você a perseverar em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quero convidar você a orar também, porque tudo que fazemos, nós devemos fazer regado à oração. Tudo que nós fazemos para o nosso Salvador, irmãos, precisa antes ser banhado em oração. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Deus, nós te agradecemos grandemente, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, de te conhecer, de te amar. É porque o Senhor nos amou primeiro que nós te amamos. É porque o Senhor se revelou a nós que nós te conhecemos. É porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo, morrer a nossa morte, levar a culpa que era nossa. Que hoje nós temos um caminho vivo e novo aberto até ti, Senhor. Deus, nosso Pai, nós, como teus filhos, queremos te conhecer, prosseguir em te conhecer, te amar mais, te servir mais, dedicar a nossa vida, Senhor, a Ti, porque essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Então, Senhor, toma tudo isso, toma todo esse estudo que será feito, que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia nessa caminhada. Ele que é o perfeito professor, que Ele mesmo que inspirou a Escritura, possa também escrevê-la em nosso coração, ministrá-la não apenas aos nossos ouvidos, mas moldar a nossa vida por ela, Senhor. Toma tudo isso para a tua glória, para a edificação do teu povo e na conversão de pecadores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já falamos no início, nós hoje vamos meditar sobre eclesiologia. Eclesiologia, irmãos, é a teologia da igreja. É aquele ramo da teologia que sistematiza todo o ensino bíblico sobre a igreja no Novo Testamento. E como nós não podemos deixar de fazer, quando estudamos alguma matéria, é fundamental iniciarmos o estudo definindo o objeto do estudo. Então, o que é a eclesiologia? Eclesiologia, irmãos, nada mais é do que a teologia da igreja. É necessário, irmãos, observarmos o que dizem as Escrituras quanto à igreja, quanto à sua natureza, quais são suas ordenanças, qual é sua missão, quais são suas práticas, sua liturgia. E nós só podemos chegar a esse conhecimento através da Escritura porque o Espírito Santo nos habilita e nos ensina sobre isso. Então, é fundamental nós iniciarmos o nosso estudo hoje definindo eclesiologia. O que é eclesiologia? Essa palavra, irmãos, vem de um termo grego, eclesia, que no primórdio do cristianismo tinha o seu significado atrelado a uma reunião, a um ajuntamento, a uma assembleia de cidadãos. Não era um encontro de crentes, de fiéis, de salvos.
Antes tinha um viés muito mais político, administrativo. Era quando os cidadãos das cidades se reuniam nas praças para deliberar suas questões. Então, Atenas, por exemplo, que é uma cidade na Grécia antiga, e existe até hoje, chegava a haver 40 reuniões por ano dos cidadãos para deliberar suas questões. É apenas no decorrer e no amadurecimento dos escritos do Novo Testamento e da igreja primitiva que essa palavra passou a designar igreja, chamados para fora do mundo. Então ela passou a ter uma conotação, um viés religioso. Mas não foi assim na sua origem. Irmãos, não é possível nós superestimarmos, ou seja, nós elevarmos a importância da igreja de Cristo para ele próprio, para o próprio Jesus, nem para a história. É nos dito em Atos capítulo 20, verso 28, que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Esse versículo ele é muito utilizado para defender, para explicar a divindade de Jesus. E, de fato, quando nós o lemos, essa verdade salta aos nossos olhos. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Nós sabemos que foi Jesus quem derramou o seu sangue. Isso prova a divindade de Cristo. Entretanto, irmãos, isso também mostra para nós a importância da igreja no plano eterno. O apóstolo Pedro vai nos dizer que não foi com prata e nem com ouro que nós somos comprados, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Não é possível, irmãos, aumentarmos a importância da igreja, porque a igreja tem um lugar todo especial no plano redentor de Deus sobre a terra, sobre o seu povo, sobre os homens. É fundamental, irmãos, então, nós definirmos o conceito de igreja. As páginas do Novo Testamento nos apresentam dois conceitos. Eu quero meditar e passar aqui com vocês, por meditarmos, pararmos aqui durante alguns minutos para meditarmos sobre quais são esses conceitos que existem nas páginas do Novo Testamento. O primeiro conceito é de uma igreja universal. Óbvio que eu não me refiro aqui à instituição, que todos nós sabemos qual é. Antes, eu me refiro a uma igreja que não tem nacionalidade, que não tem denominação, que não tem barreira e nem exclusão por gênero, por raça, por classe social. É uma igreja composta de todos os povos, desde o Pentecoste até o arrebatamento. Todos os salvos, inclusive os mortos que já se encontram no céu, fazem parte da igreja universal. Essa igreja, irmãos, é a comunidade dos crentes em Jesus Cristo. Todos aqueles que têm um relacionamento salvífico com o Salvador fazem parte e são admitidos na igreja universal. Essa igreja universal, como nós falamos, ela não faz distinção alguma. Ela é um lugar onde cabe todos, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas que em Cristo Jesus não há bárbaro, não há livre, não há escravo, não há homem, não há mulher, porque Jesus Cristo agora é tudo em todos. Na igreja universal de Jesus, aquela igreja que é composta por todos os salvos, de todas as denominações, de todos os países ao longo da história, nessa igreja não há lugar para distinção, para exclusão, para divisão por classe nem por critério algum. É Jesus Cristo quem reina absoluto. Essa igreja ela foi comprada, fundada, protegida e edificada pelo próprio Jesus. Então, nós temos esse conceito de uma igreja universal, aquele que o Apocalipse vai nos dizer que Jesus morreu e comprou aqueles que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Mas nós temos também na página ou nas páginas do Novo Testamento um conceito de igreja local. Esse conceito, irmãos, de igreja local, ele pode ser entendido como um grupo de crentes que se reúnem e se organizam em uma determinada localidade. Eles têm a Escritura Sagrada como autoridade máxima. Eles, sob a influência do Espírito Santo, promovem a expansão numérica, cultural, geográfica do reino de Deus nesse mundo, conforme nos diz Atos 9, verso 31. Então nós temos o conceito de uma igreja universal, que ela não é visível, ela é uma igreja invisível, ela é composta de santos, de salvos. E nós temos nas páginas do Novo Testamento o conceito também de igreja local. Lembra, por exemplo, que as cartas, as epístolas do Novo Testamento foram escritas a igrejas locais. Então nós temos igrejas em Filipos,
Nós temos igrejas em Colossos, nós temos igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, igrejas em Éfeso, em Tessalônica. Então, irmãos, igreja local é aquela igreja que está ali reunida. Pessoas se reúnem naquele local para adorarem a Deus. Igreja universal é um conceito muito mais plural, muito mais abrangente, que envolve todos aqueles que foram salvos desde o Pentecoste até o arrebatamento, quando o último salvo será admitido nesse corpo, nesse prédio, nesse projeto grandioso do nosso Deus, que é a igreja. Irmãos, a igreja também ela é um grupo singular. Vá comigo a Mateus capítulo 16, verso 18. Note o que Jesus fala ali. Mateus 16, verso 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos nós sabemos que esse versículo é um versículo que gerou muita confusão ao longo da história, mas hoje é entendido pelos batistas, de uma forma geral, que esta pedra que Jesus se refere ali não é Pedro, mas sim a declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, sobre esta pedra, Pedro, que você acabou de declarar, eu vou edificar a minha igreja. Notamos, irmãos, que o próprio apóstolo Pedro disse mais tarde em sua carta, na sua primeira carta, que Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular. E Jesus aqui, ele se refere à igreja em termos futuros. Ele diz, edificarei a minha igreja. Ou seja, até aquele momento, a igreja era um projeto futuro. Ela ainda não existia. Ela ainda não tinha vindo à tona dentro do plano de nosso Senhor. A igreja, irmãos, é o lugar onde cabe todo mundo. Onde tem espaço. É a mesa onde todos podem sentar. Não há distinção alguma ali. Não há privilégios. Há apenas um povo, um único povo, que tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei. Então, irmãos, é necessário também nós pontuarmos aqui, nós já falamos sobre isso rapidamente, mas precisamos gastar um pouco mais de tempo aqui. Qual é a origem da igreja? Nós vemos que nós passamos rapidamente sobre o significado, nós podemos ver o conceito no Novo Testamento de igreja universal e igreja local, mas qual a origem dessa instituição? Irmãos, é fundamental nós termos em mente que igreja e Israel são dois povos distintos. É fundamental nós fazermos essa distinção, porque em Romanos capítulo 11, verso 25, o apóstolo Paulo, ao longo de todo o capítulo, deixa muito claro isso, quando ele diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, é claramente dois povos. Deus lida no Antigo Testamento com o judeu étnico, com o seu povo Israel. João capítulo 1 vai nos dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus agora, irmãos, ele parte ampliando e dando à igreja a comissão de pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, mostrando claramente que as barreiras étnicas nacionais de Israel, momentaneamente, o trato dele com o seu povo judeu, momentaneamente estava suspenso. Isso não quer dizer que Deus abandonou Israel, que ele não cumprirá suas promessas futuramente, mas que nesse momento da história, Deus lida com todos os povos, inclusive com o próprio Israel. O judeu que se converte hoje, ele é admitido na igreja também. Entretanto, Deus volta ou voltará a lidar com o seu povo étnico, com a nação de Israel, futuramente, e vocês poderão ver isso na última aula de escatologia, certamente. Irmãos, esse plano é um plano misterioso, mas ao mesmo tempo maravilhoso da parte de Deus. Nós não podemos entender todos os detalhes dele, mas pelo que temos revelado na Escritura, nós precisamos nos prostrar e adorar a Deus, porque ele é infinito em sabedoria e em misericórdia, e todos os seus planos são justos. É no próprio capítulo 11 que, no final, Paulo, diante de tanta sabedoria, ele simplesmente exclama, dizendo: ó profundidade das riquezas, quem foi o conselheiro do Senhor?
Quem primeiro te deu para depois receber. Deus lida, irmãos, agora com cada pessoa ao redor de todo o mundo. Deus se revela através do Evangelho, não apenas mais a um povo, mas a todo aquele que ouvir, todo aquele que ouve a pregação das boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmãos, apesar da igreja ser uma assembleia de santos, de fiéis, e ela constar nas páginas do Novo Testamento, o Novo Testamento não detalha exaustivamente qual a organização, ou qual deve ser a organização da igreja local. Então aqui está o nosso próximo ponto. Como a igreja ela deve se organizar? Como funciona a organização de uma igreja, dessa instituição? Irmãos, desde o início, as igrejas tiveram um sistema organizado e uma liderança. E a Bíblia demonstra claramente a função e a existência de líderes na igreja antiga, na igreja primitiva. Entretanto, como nós já falamos, ela não especifica nos mínimos detalhes qual deve ser a organização da igreja local. Isso, ao longo da história, resultou em alguns equívocos e em maneiras diferentes de enxergar ou de administrar a igreja local. Quero passar com os irmãos aqui por 3 tipos de governo que nós temos das igrejas hoje. O primeiro deles é o governo monárquico. Esse tipo de governo é muito comum na Igreja Católica, por exemplo. É aquele em que há uma autoridade nacional ou até mesmo internacional, irmãos, sobre todas as igrejas, ou seja, toda deliberação, toda decisão, todas as questões que envolvam a igreja, elas são discutidas, deliberadas, e todas as igrejas que compõem aquele grupo seguem o que uma administração local define. A Igreja Católica faz isso com base numa pretensa sucessão apostólica, em que o Papa ele se denomina como sucessor do apóstolo Pedro. Nós sabemos que isso não é uma verdade, mas outras igrejas, irmãos, como a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Episcopal, a Luterana e algumas metodistas, elas seguem esse tipo de governo, em que há um órgão central que delibera e define toda a administração daquela igreja, em todos os 4 cantos do planeta. Mas nós temos também um governo oligárquico, que é aquele tipo de igreja em que há alguns oficiais que são eleitos pela igreja para representá-la numa instância superior. Nós temos aqui o exemplo dos presbiterianos, em que há um Supremo Concílio formado por presbíteros escolhidos pela igreja. E esses presbíteros exercem essa administração de forma representativa no Supremo Concílio. Irmãos, esses 2 modelos que nós acabamos de falar, eles não encontram respaldo bíblico. É dito em Hebreus 13:7, em 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, que nenhum pastor deve exercer domínio sobre a herança de Deus e sobre outro pastor. Então, nós acabamos partindo aqui agora para um modelo adotado pelos batistas e pelos congregacionais também, que é o governo democrático ou governo congregacional. É aquele em que a igreja local se autogerencia. Cada membro da assembleia é igual. Suas questões são resolvidas em assembleia, obedecendo a maioria em suas votações. Irmãos, isso aqui é fundamental nós termos em mente. A igreja primitiva, ela aceitou com muita naturalidade o governo democrático e congregacional. A igreja reunida em assembleia é a igreja coletivamente que deve decidir suas questões internas, administrativas e também espirituais. É a igreja reunida quem exclui ou quem admite membros. É a igreja reunida quem envia, quem comissiona missionários. É a igreja reunida que define, irmãos, toda a sua vida, a sua organização, sua dinâmica interna. Quem escolhe ou quem destitui oficiais. Nós vemos isso ao longo do livro de Atos. A igreja escolhendo oficiais, escolhendo diáconos, escolhendo pastores, comissionando missionários. Então, irmãos, os batistas, e nós cremos que
o respaldo bíblico aponta nessa direção, cremos com o respaldo bíblico e apontamos nessa direção de que o governo e a organização de uma igreja ele deve ser um governo democrático. Não sobre alguma pessoa, alguma autoridade, numa pretensa sucessão apostólica, não um órgão que delibera sobre todas as questões envolvendo aquela igreja num país ou até mesmo fora do país, mas a própria igreja reunida é a autoridade máxima para decidir e para deliberar sobre suas próprias questões. Os batistas, irmãos, como nós falamos, são democráticos. Amém por essa verdade. Nós acabamos, obviamente, irmãos, tendo que falar agora sobre a liderança da igreja. Quais são os seus oficiais? Qual é a sua liderança? O Novo Testamento, irmãos, ele menciona presbíteros e diáconos na liderança das igrejas. Entretanto, nem todas as denominações acabam abraçando essa divisão. Alguns textos bíblicos falam muito sobre o assunto, são Tito, capítulo 1, e 1 Timóteo, capítulo 3. Você pode fazer a leitura desse verso ou desses capítulos posteriormente. Irmãos, embora o Novo Testamento use diversas palavras como bispo, ancião, presbítero, pastor, para designar o líder da igreja, o superintendente, nós cremos que todas essas palavras não definem cargos. Entretanto, e antes disso, são funções de uma mesma pessoa. Então, o pastor, ele tem a função de proteger e de alimentar o rebanho. O ancião, o líder da igreja, enquanto ancião, é aquele que tem dignidade, que tem uma conduta exemplar. O presbítero é aquele que superintende, ou é o superintendente da igreja. É o administrador principal da igreja, em termos humanos. Então, o bispo é aquele que cuida dos irmãos, e ele também ensina e ministra aos corações. Então, nós não temos funções ou cargos diferentes, nós temos aspectos diferentes de um mesmo ofício, que é o ofício de pastor. É por isso que a Bíblia usa esses termos indistintamente. Ora ela chama de presbítero, ora de bispo, ora de pastor. Nós temos evidências disso, irmãos, em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, como nós já falamos. Paulo usa os dois termos, presbíteros e bispo, para se referir às mesmas pessoas. Ele faz isso no mesmo parágrafo, inclusive. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 13, Paulo cita bispos e diáconos, sem se referir a presbíteros, provando que são termos intercambiáveis, ou seja, termos que podem ser usados indistintamente. Os deveres, irmãos, dos presbíteros são governar, guardar a verdade e ter um bom caráter. As qualificações precisam ser observadas, as qualificações contidas em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito também capítulo 1. Essas observações são fundamentais na escolha de uma liderança, na escolha de um pastor, de um líder, de um diácono na igreja do Senhor. Irmãos, os presbíteros eles eram escolhidos e investidos nessa função nos dias do Novo Testamento, quando eram fundadas as novas igrejas. Atos capítulo 14, versículo 23, nos mostra essa verdade. Os apóstolos, os presbíteros e a congregação participavam desse processo. Não era apenas uma escolha de um órgão superior, não era escolha de um líder que se denominava sucessor ou autoridade sobre os demais, era uma escolha coletiva, conjunta, em que os próprios apóstolos participavam disso. Irmãos, isso é importante porque nós não temos mais apóstolos hoje. Com a finalização do cânon bíblico, o apostolado cessou. Nós não temos mais hoje apóstolos, patriarcas, profetas. Nós temos hoje pastores, bispos, diáconos, que são autoridades instituídas por Deus para liderar o seu povo aqui na terra. Exemplos disso, irmãos, exemplos de que é a igreja quem toma a decisão, nós encontramos em Atos capítulo 13, por exemplo, em que Paulo e Barnabé eles estiveram em posição de mãos da igreja e foram comissionados na viagem missionária. Os presbíteros também impuseram a mão sobre Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. E Paulo também alertou sobre a imposição precipitada de mãos em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. A palavra diácono quer dizer ministro ou servo. E
A diaconia ou o serviço, irmãos, é um ministério geral que pode e deve ser exercido por todos os crentes, inclusive mulheres. Entretanto, a Bíblia especifica que o ofício de diácono, ele é um ofício restrito a homens. Também é assim o ofício de pastor, de bispo, ele também é um ofício reservado aos homens. As mulheres têm inúmeras funções no reino de Deus, são fundamentais, mas o ofício de pastor e de diácono é um ofício reservado aos homens. E ambos, irmãos, têm requisitos e qualificações exigidas impostas pela palavra de Deus muito semelhantes. Basta você ler 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, e você conseguirá identificar quais são esses requisitos e perceber que o requisito que é exigido, o caráter, o padrão que é exigido do diácono é muito semelhante ao padrão bíblico exigido do pastor. Irmãos, caminhando aqui com a nossa aula, nós agora precisamos falar sobre as ordenanças. Quais são as ordenanças dadas pelo próprio Jesus à igreja? Nós entendemos, irmãos, que Jesus ele deixou para nós duas ordenanças, o batismo e a ceia. A palavra batismo, irmãos, vem do grego baptisma ou baptizo, que significa emergir, submergir. Assim, o batismo bíblico é o batismo por imersão. Nós vemos isso em João capítulo 3, verso 23, que é nos dito que Jesus ele saiu da água. O batismo ele também deve ser ministrado a adultos ou crianças que professaram sua fé em Jesus. Entenderam, aceitaram o Evangelho. Irmãos, ordenanças é diferente de sacramento. Enquanto algumas igrejas de tradição reformada, elas veem a ceia, o batismo e outras atividades cristãs como um sacramento, ou seja, como algo que comunica alguma graça, os batistas eles enxergam a ceia e o batismo como uma ordenança de Jesus Cristo. Irmãos, o batismo por imersão, ele atinge os 4 objetivos do batismo. Quais são? A profissão pública de fé, que é o objetivo principal. O batismo por imersão é uma profissão pública de fé. Ela também é uma identificação daquele que está sendo batizado com os demais discípulos de Jesus. O batismo por imersão representa também uma lavagem espiritual, conforme nos diz Atos 22, verso 16. E é uma representação da morte do crente para o mundo e sua ressurreição para uma nova vida, conforme Romanos 6, verso 4. O batismo, irmãos, ele tem o seu significado associado às ideias de perdão, união com Cristo, discipulado e arrependimento. O Novo Testamento apresenta o batismo rendendo e colocando no batismo uma posição importante que pode ser notada em textos como Mateus 3, verso 16, o próprio Jesus sendo batizado. A orientação de Jesus também para que os seus discípulos fossem batizados, em João 4. E a ordem de Cristo para que a igreja batizasse aqueles que ainda seriam admitidos na igreja, em Mateus 28. Irmãos, toda essa verdade reunida mostra para nós a importância que Jesus dava ao batismo por imersão. O batismo por imersão, irmãos, tinha um lugar de destaque na vida da igreja primitiva, e também o Novo Testamento usa a figura do batismo para identificar, para ilustrar verdades teológicas fundamentais da nossa fé. Ao lado do batismo nós temos a ceia, que é uma ordenança dada por nosso Senhor Jesus, cuja a validade dura até o retorno dele para buscar seu povo. Irmãos, a ceia, ela aponta para o passado, no dia em que Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo dado por vós." E ele tomou o cálice e disse: "Essa é a nova aliança do meu sangue." Aponta para o passado, naquele dia em que você teve um encontro real com Jesus. Mas ele também aponta para o futuro, naquele dia em que Jesus retornará
e que ele deixou à sua igreja a ordem de que nós deveríamos celebrar a ceia até que ele venha. É um clamor pela volta de Jesus. A ceia também, irmãos, aponta para o presente, para que nós possamos fazer um autoexame, para que nós possamos, irmãos, nos aproximar dela com espírito de quebrantamento, arrependido, contrito pelos nossos pecados e também tendo comunhão com os nossos irmãos em Cristo. A ceia tem todos esses aspectos, aponta para o passado, aponta para o presente e também aponta para o futuro. Entretanto, irmãos, ao longo da história, muitas visões acerca da ceia do Senhor foram sistematizadas e não correspondem ao ensino bíblico. Por exemplo, nós temos a visão da transubstanciação, que é a visão adotada pela Igreja Católica Romana, em que o pão e o vinho eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E os que recebem participam de Cristo, que é sacrificado para a reconciliação das pessoas. Então, transubstanciação, uma mudança de substância. Os católicos, quando tomam a ceia ou a Eucaristia, eles entendem que ali está, de fato, o corpo e o sangue de Jesus. Porém, nós vemos claramente na cerimônia da ceia de Jesus com seus discípulos, que a Bíblia nos diz que ele toma o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele não se torna um com o pão não se torna o corpo dele. Antes, ele e o pão são substâncias e são corpos diferentes. Logo, essa visão não encontra respaldo bíblico. Entretanto, os luteranos vão ter uma visão da consubstanciação. Não que o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, mas que contém o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma transformação literal, mas há uma presença de Cristo num sentido real no pão e no cálice. Cristo está presente em, com e sob os elementos da ceia para esse grupo. Os participantes recebem perdão de pecados, confirmação da sua fé, e também até descrentes podem ser beneficiados pela ceia, de acordo com os luteranos que vêm na ceia do Senhor, têm ou adotam a visão da consubstanciação. Irmãos, nós não cremos dessa forma. Os batistas entendem que a ceia do Senhor é um memorial. Os elementos pão e vinho são pão e vinho somente. Jesus disse, façam isso todos os dias até que eu venha. Como nós já falamos, a ceia aponta para o futuro também. Para aquele dia em que nós estaremos reunidos com o nosso Salvador. Para aquele dia em que nós não precisaremos mais dos elementos, mas nós teremos a presença física, real de Jesus. É um memorial, irmãos, realizado por salvos, por crentes. Crentes participantes da Igreja de Jesus. Eles não transmitem graça, não há ali uma presença física real de Jesus, mas há uma simbologia nos elementos que representam o corpo e o sangue. Os presbiterianos também não entendem assim, eles têm uma visão de uma presença espiritual de Jesus nos elementos e que os participantes de alguma forma recebem graça ao participarem desse momento e ao participarem dessa ordenança, que eles chamam de sacramentos também. Não é uma presença física, como os luteranos acreditam, mas é uma presença espiritual. E quem participa acaba sendo abençoado de alguma forma. Como nós já falamos, os batistas adotam a visão de que a ceia do Senhor é um memorial. Aponta para Jesus, aponta para o sacrifício dele, aponta para a sua volta e também é um momento de comunhão entre os irmãos. E por que nós cremos assim, irmãos? Nós cremos assim porque a expressão de Jesus, isso é o meu corpo, é uma figura de linguagem. Se nós adotarmos alguma dessas visões, nós teremos dificuldade, por exemplo, com o versículo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, em que Paulo diz que todos nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Então, se você adota a visão de que o cálice e o pão são literalmente o corpo e o sangue de Jesus, você também precisa adotar a visão de que todo o povo é um único pão, literalmente. Uma outra dificuldade com as demais posições é que Jesus, ele disse, isso é o meu corpo. E a Bíblia é clara em dizer que ele toma um pão.
Ele toma um objeto externo a ele. Não é o corpo dele que se transforma, não é o corpo dele que está contido no elemento. O elemento é externo. Ele toma o pão e ele diz, isso é o meu corpo, simbolizando aquilo como ele já havia dito, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e outras figuras de linguagem que Jesus adotou no seu ministério. Uma outra dificuldade com as outras visões, com as demais visões acerca da ceia, irmãos, é que, apesar da onipresença de Jesus, o corpo dele foi elevado aos céus, e a sua presença aqui na terra ocorrerá apenas na sua segunda vinda, como nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. De modo que o seu corpo não está presente na terra no momento da ceia, estará presente na terra no momento em que ele retornar para buscar a sua igreja. Irmãos, o que é, então, a ceia do Senhor numa visão memorial? Ela é uma recordação da morte de Jesus, é uma proclamação da morte dele enquanto nós esperamos a sua vinda, e é também um momento de comunhão entre os salvos. Irmãos, é também na igreja ou no ambiente da igreja que a disciplina acontece. Mateus 18 vai nos dizer que se um irmão pecar contra você, vai e repreende-o. E ali, gradativamente, ele diz quais são as instâncias para tentativa de correção e de retorno desse irmão ao arrependimento, até o ponto que, caso aquele irmão se mostrasse irredutível, deveria ser dito à igreja. Então, a igreja é um ambiente onde a disciplina acontece também, visando a restauração daquele irmão e também a santidade do povo de Deus. Irmãos, é necessário também frisarmos que a igreja ela não se mistura com o Estado. São duas instituições dadas por Deus, criadas por Deus, mas que têm papéis e funções muito diferentes. O papel da igreja é espiritual. O papel da igreja é metafísico, é acima dessa realidade terrena. Com isso, nós não estamos dizendo que o crente ele não deva se envolver com política. Nós não estamos dizendo que o crente não deve falar sobre, fazer o seu papel político. Romanos capítulo 13 vai nos mostrar como o crente se relaciona com o Estado, mas que a igreja, enquanto instituição, ela não tem um papel político. Ela não tem um papel de se misturar com o Estado a ponto de perseguir aqueles que têm uma fé diferente, que professam uma fé diferente. Foi exatamente por conta disso, irmãos, que muitos irmãos nossos perderam a vida ao longo da história, por defenderem que a igreja não se mistura com o Estado. A igreja também, irmãos, tem um papel fundamental na evangelização mundial. É só lembrarmos da grande comissão que Jesus instituiu, convocou os seus discípulos ali a irem por todo mundo fazendo discípulos, pregando, ensinando e batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, essa foi a nossa breve meditação. Que tudo isso seja para o seu bem, para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação enquanto cristão. Lembrando, irmãos, que a promessa de Jesus é de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Isso parece pressupor uma posição de defesa, mas na verdade a igreja está em posição de ataque. A igreja, ela ataca o reino das trevas com a proclamação do evangelho. E as portas do inferno não resistem à pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. Nosso papel enquanto igreja, irmãos, é sermos reconhecidos pela unidade nos nossos relacionamentos, pela santidade da nossa vida, pela abertura indistinta a toda e qualquer pessoa, pela submissão à autoridade da Escritura, ao solo Escritura, ao que a Bíblia fala tão somente, pela pregação de Jesus Cristo e do seu Evangelho, a observância dessas ordenanças e também pelo seu compromisso em ajudar os necessitados, pregando o Evangelho de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele nos use, que Ele tome tudo isso para a glória dEle, para o seu bem, para a sua edificação. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.